religiosidade, né? Crucificando a minha religiosidade para viver a Cristo, né? No entanto, quando as pessoas, principalmente no nosso meio evangélico, usam a expressão religiosidade, eles querem dizer algo negativo, o que é um uso incorreto da palavra, né? Religiosidade, as pessoas usam o termo para falar sobre tradicionalismos ou práticas que não necessariamente levam a pessoa a viver a Cristo. E aí isso é denotado religiosidade, usos e costumes, a forma de falar, aquele cara que ele fala assim lá fora e quando ele sobe no altar, vaso, a paz do Senhor esteja convosco, ele muda o tom de voz, ele muda o jeito de ser, entendeu? Dizem que não passa de religiosidade, mas com o cuidado que a gente teve para intitular essa ministração, a gente diz que não passa de pseudo-religiosidade. A religião é algo bom, a religação do homem com Deus é algo bom, é algo necessário. Então, por isso que a gente utilizou essa expressão gigante aí para intitular essa ministração. A nossa brincadeira aqui vai ser a seguinte: a gente vai tentar identificar onde ocorre pseudo-religiosidade no nosso meio. Vamos tentar entender o que é a verdadeira religião e tentar tirar dicas para praticarmos a verdadeira religião no nosso dia a dia. Beleza? Essa questão da religiosidade, ou melhor, da religiosidade em si, voltada apenas para tradicionalismos e para costumes que não levam a gente a Cristo, isso eu acho que a gente já transpôs há um certo tempo. Se essa ministração tivesse acontecendo há uns 10 ou 15 anos atrás, eu teria muito material para trabalhar acerca de usos e costumes. No entanto, eu acho que nós já ultrapassamos muito essa barreira, não que não exista, mas nós já avançamos demais e eu acho que já está no ponto da gente não olhar mais para trás e avançar nessa questão. Um exemplo disso, né? Nós estamos numa igreja batista tradicional, certo? Mas não acontece um culto aqui sem guitarra, contrabaixo e bateria, certo? Eu acho que a liderança do louvor aqui, ela briga hoje para botar hino do cantor cristão no repertório. Você vê que a coisa se inverteu. Então, alguns até acreditam que a gente ainda tenha que resgatar certas tradições que a gente acabou, no meio da brincadeira de tirar o joio do trigo, acabou queimando alguns trigos no meio, entendeu? Tem que trazer algumas coisinhas de volta, mas eu acho que a questão do tradicionalismo desnecessário, eu acho que a gente já ultrapassou muito. Mas isso não quer dizer, infelizmente, isso não quer dizer que não haja uma nova pseudo-religiosidade. Isso não quer dizer que a gente não vive práticas que não levam, de fato, a gente se aproximar mais de Cristo. E é isso que a gente vai trabalhar. Eu acho que a melhor forma de entender o falso, identificar o falso, é entender bem o verdadeiro, né? Então, antes da gente se aprofundar mais, vamos ao texto, vamos entender o que a Bíblia traz para nós como verdadeira religião, e a partir disso a gente trabalha em si a questão da pseudo-religiosidade. Beleza? Vamos abrir lá no livro de Tiago, no capítulo 1. Bom, para muitas, esse trecho ele é bem conhecido e eu tenho certeza que alguns caras já se ligaram onde a gente vai chegar aqui com a leitura desse capítulo e já sabem que o centro da nossa questão aqui, ela está lá no versículo 27. No entanto, eu quero fazer um exercício aqui da gente ler o capítulo inteiro. Pela questão da contextualização, mas também pela questão de entender as nuances emocionais do escritor. Quando a gente tira um texto do seu contexto e coloca ele de forma estanque na tela, a gente perde um pouco do teor emocional da mensagem pelo autor dela. Então, se eu pegar simplesmente o versículo e jogar na tela, você não sabe exatamente se o apóstolo ele está exortando, se ele está aconselhando, se ele está dizendo de forma amigável, se ele está dizendo de forma severa, entende?
Então, a leitura do capítulo como um todo ajuda a gente a entender o teor por trás da mensagem. Beleza? Então vamos dar uma lida aí. Não é só o momento da você baixar a Bíblia, baixar a cabeça e olhar para a Bíblia e fazer que está acompanhando. É o momento de você acompanhar de fato, tá bom? Eu não vou explorar por muito tempo o texto de Tiago, então é a tua oportunidade de ouvir do próprio Tiago essa brincadeira da verdadeira religião. Beleza? Eu vou ler lá desde o versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Pois, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Passa o próximo slide, por favor. Depois de ler o trecho de Tiago, fica bastante claro, né, o que Deus coloca para a gente como verdadeira religião. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, o que é a verdadeira religião? É o assistencialismo? Distribuir comida para os pobres? O que é a verdadeira religião? Graças a Deus, nós vivemos no estado de São Paulo, o estado mais próspero do país, né? Apesar de todo mundo aqui ser de classe média baixa, eu agradeço. Nós temos condições de comer todos os dias.
Então, se a gente se limitar ao assistencialismo, eu acho que não vai ter trabalho para todo mundo, né? E se a gente deixar de contextualizar isso daqui, a gente acaba se enganando, né? Ele está falando para judeus, logo no começo do trecho você vê, né, os judeus dispersos. Então, falando da mulher judia que dependia do esposo e do filho judeu que dependia do pai, que quando o pai falecia, a mulher viúva e o filho órfão, eles ficavam desamparados de fato. Então, era uma realidade bem diferente da nossa realidade. A minha família tem 2 pessoas e as 2 pessoas trabalham, né? Hoje, raro é a mulher que não trabalha, raro é a mulher que não consegue se sustentar, né? Então, onde está, de fato, o órfão e a viúva do nosso meio para a gente cuidar? O ponto em questão é, existem órfãos e viúvas do nosso meio para a gente cuidar, e a gente está repleto deles. Dentro da igreja, dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho, a gente está repleto deles. Dá para a gente praticar a verdadeira religião no nosso dia a dia. E é isso que a gente vai identificar. Eu vou deixar essa pergunta no ar e a gente vai responder um pouquinho mais tarde. Onde é que estão os órfãos e as viúvas do nosso meio? Eu vou trazer alguns dados aqui. Vai frisando isso daí na sua cabeça. Depois eu vou costurar tudo e a gente vai transformar numa coisa só. Tá bom? Deixa essa questão aí. Olha os dados que estão na tua tela aí. Uma sopa de letrinhas e números. Eu vou dar uma interpretada. Isso daí você pode verificar no site do IBGE, tá? Eu fiz uma breve pesquisa, compilei, fiz um infográfico rapidinho para ficar mais fácil de compreender. Isso daqui é a população do estado de São Paulo hoje. Censo de 2010. Então hoje deve estar um pouquinho maior do que isso. A gente tem entre 41 e 42 milhões de habitantes no estado de São Paulo. Tá? Isso é só para você entender como é que a gente está distribuído. Segundo o IBGE, desses 41 milhões de habitantes, cerca de 25 milhões se dizem católicos. Cerca de 10 milhões evangélicos, 3,6 milhões, assustadoramente, se dizem sem religião, 1,4 milhão de espíritas. Os que não tem bonequinho no desenho é porque não chegou nem a 1 milhão, né? 445 mil testemunhas de Jeová, 440 mil de outros cristãos. Eu não sei exatamente o que o IBGE quis dizer com outros cristãos. 280 mil de espíritas afro. Aqui a gente está falando de Umbanda e Candomblé. 251 mil de outras religiões e 153 mil budistas. Essas outras religiões aí, isso daí é uma soma minha das religiões que não chegam nem ao número de 100 mil pessoas. O judaísmo, o islã, o pessoal da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os mormons, Sechonoye, o hinduísmo, enfim, a soma de religiões que não chegam nem a 100 mil, elas compilam aqueles 251 mil ali de outras religiões. Nosso foco aí é no topo da... Ali, eu dei uma apagada ali um pouquinho nos dados de catolicismo e um pouquinho nos dados de evangélicos, pelo seguinte, se tiver algum católico visitando a gente hoje, não estou te menosprezando, pelo amor de Deus, é só uma estimativa, tá? Se você pensar em 10 católicos, ou 10 pessoas que, se for entrevistada pelo IBGE hoje no meio da rua, vai falar, eu sou católico. O cara vai botar um xizinho lá na lacuna do católico. De cada 10 católicos que você conhece, quantos de fato frequentam a igreja? Não é difícil perceber que são muito poucos. Nessa quadra aqui, você tem 3 igrejas evangélicas tendo culto agora. Você atravessou a Praça 8, tem uma outra ali, entendeu? E se entrar no bairro, tem uma avalanche. Quantas igrejas católicas tem nesse bairro? Então, eu estimo que de cada 10 católicos que eu conheço, 1 frequenta a igreja. Eu acho que estou chutando alto ainda. Sendo bastante generoso, 2. Isso é estimativa minha, tá? Então, se isso se confirmar, eu tenho aí, dos 25 milhões, eu tenho 4 milhões máximo de católicos. Agora, isso é diferente entre os evangélicos, certo? A cada 10 evangélicos, eu acho que quase os 10 frequentam a igreja. É um hábito cultural do evangélico isso. Frequenta a igreja de fato.
Então eu estimo aí que a cada 10 milhões de evangélicos, 8 milhões de fato frequentem a igreja, tá bom? Se isso se confirmar, qual é a minha constatação com base nesses dados aí? Para que eu trouxe isso? Para constatar que nós somos maioria. O evangélico hoje no nosso estado é maioria religiosa ativa, certo? Nós temos mais católicos, mas religiosos que praticam a sua religião, de fato, os evangélicos são maioria. Isso é incontestável. Compara o quanto de igreja evangélica que tem no teu bairro e o quanto de salão do reino da Testemunha de Jeová que tem lá. Ou comparado com o quanto de templos budistas que tem lá. Se é que tem um, né? Ou comparado ao tanto de centro de Umbanda que tem lá. De pessoas que praticam sua religião no estado de São Paulo, os evangélicos são esmagadoramente os maiores. Beleza? Isso é um outro dado. Vamos só dar uma revisada, porque eu estou colocando informações que a princípio parecem desconexas, mas depois a gente costura todas elas, tá bom? Existe uma pseudo-religiosidade, ok? Então, se existe um falso, existe um verdadeiro. Existe uma verdadeira religião. Essa verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se corromper, ok? Eu coloquei essa informação aqui de lado, ela está frisada aí na tua cabeça. E agora eu coloquei a informação de que que todos os domingos aprendem sobre viver o amor ao próximo, viver a verdadeira religião, viver o fruto do Espírito. Esse tipo de gente é esmagadora maioria no nosso estado. Beleza? Tá claro isso daí? Tá bom, vamos pro próximo. Deixa isso de lado, a gente vai trazer uma outra informação agora. Quem conhece esse cara que está na tela aí? Sérgio Moro. É o herói nacional da vez, né? Há quem diga ao contrário, não está dentro do meu escopo aqui discutir política. Tenho uma certa admiração pela figura desse cara. Há quem diga que ele é até cristão, né? A revista Time soltou uma nota dizendo que ele é batista. No entanto, a mãe dele soltou uma nota em rede social falando que ele é católico. Entre batista e católico, ele pelo menos simpatiza com Jesus, acredito eu. Mas o que eu quero trazer é o seguinte. Esse cara hoje é a figura do herói nacional. Esse cara tem seriado no Netflix. Esse cara ele tem entrevista no Roda Viva. Esse cara, na língua da juventude hoje, é o bichão mesmo. Hoje no Brasil aí. Os números desse cara, o que tornaram esse cara como a figura do herói nacional hoje? Esse cara teve 4 anos de Operação Lava Jato, completou em março de 2018 agora, começou em março de 2014. Em 4 anos de Lava Jato, esse cara julgou 40 processos, expediu 188 condenações contra 123 réus, a gente sabe quem são esses réus, nenhum é ladrão de galinha, nenhum rouba tênis ou celular no farol, né? São réus que brincam com bilhões, né? É outro nível, né, de gente e tal. Que se somam mais de 1.800 anos de pena. Impressionante, impressionante. O que esse cara fez é realmente impressionante, né? Não é de se assustar que ele é uma figura de destaque. Se a gente olhar com o olhar emocional que a mídia nos propõe. Agora eu te proponho olhar de novo para esse mesmo slide e olhar com um pouquinho mais de frieza. Primeiro tem a foto de um cara. Quem é esse cara? Ele é um juiz federal. Esse cara é formado, esse cara é um magistrado, esse cara ele tem experiência, esse cara tem anos de profissão, esse cara é concursado, ele é capacitado para estar onde ele está. Esse cara já trabalhou no Supremo Tribunal Federal, não foi ministro do Supremo, mas foi um dos juízes auxiliares do Supremo. Então não é qualquer Zé Ruela, beleza? É um senhor juiz, ok? Tem gabarito. Sendo um senhor juiz, julgou 40 processos em 4 anos, uma média de menos de 10 por mês. É o que eu espero dele, certo? É um juiz, ele está lá, está no escritório dele, chega processo, o que ele faz? Né? Ele joga paciência, ele aposta na internet, o que ele faz? O que eu espero que esse cara faça enquanto eu estou pagando, porque ele é um servidor público, certo? O que eu espero que ele faça? O mínimo que ele julgue esses processos, beleza? Então, o cara capacitado tem processo, julgou os processos. Pô.
188 condenações contra 123 réus. Olha, um juiz, ele tem processo, tem um réu, ele tem provas contra o réu. O que eu espero que ele faça? Que ele condene o réu. Não, mas não é qualquer réu, são réus bilionários que têm dinheiro para pagar os maiores advogados do país e postergar o processo e arrastar a coisa e enrolar o juiz e brincar com a lei. Mas ele não é qualquer juiz, beleza? Ele também conhece muito da lei, entendeu? Então ele também conhece muito de Brasil, trabalhou em Brasília e tal. Então o mínimo que eu espero desse cara é que ele condene os réus, né? Se ele tem provas contra os caras, entendeu? E no caso da Lava Jato, as provas estavam no Jornal Nacional, né? Estavam à disposição do público, entendeu? Então o mínimo que eu esperava é que ele condenasse os caras mesmo, entendeu? Então por que de fato esse cara virou herói? Porque no fim das contas, no frigir dos ovos aí, fez o trampo dele. Certo? Ele é pago para isso, capacitado para isso, estava na condição de fazer isso, a bola quicou na área para ele é atacante. Eu espero um gol. Entendeu? É o trampo dele. Entendeu? Ele estava lá para fazer isso. Então por que esse cara virou herói nacional? Infelizmente, eu chego na conclusão, entenda que sou eu tirando conclusões com base em informações. Eu estou dando informações, mas eu estou trazendo conclusões minhas. Beleza? Eu chego na conclusão de que se um cara que simplesmente faz o seu trampo, ele vira herói nacional, isso quer dizer que a gente está carente de heróis. Nós estamos carentes de gente que simplesmente faz o seu trampo. A gente está carente de cara que chega lá e faz o que tem que ser feito. Primeiro que chega e faz, é o herói. Bota na Netflix, nome do cara. Chama para entrevista. 5 páginas na revista Veja. Infelizmente. Se você juntar a informação que eu dei agora sobre esse herói nacional que simplesmente virou herói por fazer o trampo dele, com a informação que eu dei antes, de que vocês, que vêm para a igreja todo domingo, são maioria esmagadora, não fecha a conta. Veja bem, existe 10 milhões de nego que entra na igreja toda semana e aprende a ser íntegro, a ser honesto, e ouve uma aula sobre Nínive e a justiça de Deus, e canta que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, e eu nunca saberei o preço que foi pago na cruz. Esse povo é treinado toda semana. E aí chega lá fora, falta herói. Então, peraí. A maioria do povo está na igreja, entendendo como amar o próximo, como transmitir amor, como transmitir paz, como transmitir carinho, como fazer o que tem que ser feito da forma certa, como viver a verdadeira religião. E aí eu chego lá fora e falta gente exemplar. Não fecha a conta. Para onde esse povo está indo depois que sai da igreja? Entendeu? Onde esse povo está indo para? É que nem guarda-chuva, né? Guarda-chuva é aquele negócio que você perde, todo mundo perde o guarda-chuva. Quem já perdeu o guarda-chuva? Todo mundo já perdeu o guarda-chuva. Quem já achou guarda-chuva aqui? Cara, para onde vão os guarda-chuvas? Ninguém acha os guarda-chuvas. Todo mundo é crente no estado de São Paulo. Todo mundo aprende a ser exemplo. Todo mundo aprende a ser imitador de Cristo. E aí no estado de São Paulo me falta heróis. Pra onde esse povo está indo? Onde vai parar esse povo depois que termina o culto? Onde eles se escondem, né? Bom, passa para mim. Se eu somar os 2 slides, se nós somos maioria, de fato religião nesse estado, e a gente ainda é carente de heróis, e o estado é carente de bons exemplos, é hora da gente repensar a nossa prática religiosa. Se você toda semana aprende sobre Cristo, aprende sobre conduta cristã, e no teu círculo lá, na tua panelinha, nos amigos que jogam bola, no pessoal do seu departamento, na tua casa, na tua família,
você não é referência de bom exemplo, você não é referência de alguém a ser seguível, é hora de você rever a sua religiosidade. O tom que eu quero colocar aqui dessa ministração não é um tom de acusação, beleza? Muito pelo contrário, eu quero que no final nós saímos daqui com algo prático para a gente aplicar lá fora e felizes porque nós conseguimos entender um pouco melhor de como viver um pouco mais de Cristo no nosso dia a dia, tá bom? Nesse ponto em que a gente está, eu já consigo fazer uma pausa e dizer que a gente já está perto de responder a pergunta lá do começo. Onde estão os órfãos e as viúvas? Eu deixei no gelo para trazer mais para frente, certo? Onde estão os órfãos e as viúvas do nosso dia a dia? Estão nas pessoas do nosso convívio que são extremamente carentes de gente de referência. São carentes de gente estável. São carentes de gente inteligente. São carentes de pessoas confiáveis. São carentes de carinho. São carentes de pessoas que transmitem amor. São carentes de heróis. As pessoas ao nosso redor lá fora são carentes de heróis. E o primeiro cara que aparece fazendo simplesmente o trampo dele, ele ganha o título de herói. Tá bom. Então, como que eu vou fazer para cuidar desses órfãos e do nosso dia a dia, né? O que eu tenho que fazer? Porque nós entendemos a palavra. A gente sabe das coisas. A gente sabe que a gente tem que amar o nosso próximo. A gente sabe que a gente tem que praticar a caridade. A gente sabe que a gente tem que ser íntegro. A gente sabe que tem que ser representante de Cristo. Tem que ser um espelho de Cristo. Cristo não aparece aqui em carne e osso. Mas irmão, tem 2 ou 3 reunidos em nome dele. Mas o cara não está aqui fisicamente. O esquema de manifestação dele é diferente. Entendeu? Ele usou uma banda aqui, entrou no coração de todo mundo, entendeu? E fez uma manifestação para que você comesse e louvasse o Pai. Enfim, ele trabalha assim. Agora ele está usando um cara aqui para que você entenda alguma coisa do recado dele, entendeu? É esse o esquema dele. É através de você. Ele foi e mandou o Espírito, certo? Que habita em você agora. Firmeza? Então, é você quem tem que representar Cristo lá. E é você que tem que ser seguido. Irmão, os caras não tem que seguir Jesus, vai seguir eu? Isso não é idolatria? Não, mano. Jesus, ele se manifesta através de você. Entende? Você que é a luz do mundo. Você que é o sal da terra. Beleza? É você sim que as pessoas têm que seguir. É o teu exemplo sim que as pessoas têm que copiar. É em você que as pessoas têm que pensar quando elas vão tomar uma decisão difícil. Elas têm que pensar como é que o Joãozinho faria se ele tivesse aqui. Eles não conhecem Jesus. Você, no seu caso, você pensa como que Jesus faria, mas eles não conhecem Jesus. O máximo que eles conhecem de Jesus é você. Você tem que refletir esse negócio. Entendeu? Você tem que ser o herói sim. Tá bom? Eu vou trazer algumas dicas pessoais de como a gente pode se comportar para a gente se tornar o herói do círculo onde a gente vive. E a partir disso, a gente vai estar cuidando dos órfãos e das viúvas que esbarram na gente todos os dias. Firmeza? Passa para mim. Primeira dica para você ser o herói do círculo onde você vive. Seja um cara agradável. Tente não ser o chato moralista da história. Eu sei que quando você vê a pessoa fazendo a coisa, você conhece Deus, você conhece a Bíblia, você conhece os mandamentos e às vezes a língua coça para você já chegar exortando, já chegar acusando, já chegar falando que o certo é isso, o errado é o que você está fazendo, mas, cara, na boa, de 41 milhões, pelo menos 35 milhões professam alguma fé cristã. Pelo menos simpatizam com alguma fé cristã. Esse povo sabe, eles conhecem os mandamentos. Eles não frequentam, eles não praticam, negligenciam.
Mas eles sabem, mano. Eles têm um mínimo de noção do certo e errado. Não é você o juiz da vez. Não vai ser você o separador do trigo da vez. Seja agradável. E eu não estou te convidando a ser conivente. Eu não estou te convidando a sentar na roda dos escarnecedores. Dá para você ser agradável e não participar ao mesmo tempo. Vamos pro boteco? Vamos. Vamos comer uma porção de calabresa? Vamos. Vamos tomar uma? Não, vamos. É porque não, aquele dia eu vi você tomando um vinho lá na tua casa. Eu estava na minha casa, com a minha esposa. Não estava me embriagando. Não ia gerar escândalo. Mas para de conversar quando eu tô com fome e pede a calabresa. Eu vou comer com guaraná. Você não precisa ser chato, meu. Seja agradável. Entende? Esteja no meio dos fracos e dos doentes. Entende? O nosso Senhor fez assim. Seja inteligente. Cara, eu fico indignado. Eu vejo nitidamente o esquema de Satanás contra os crentes, velho. Hoje, ele está na brincadeira de pegar a nossa imagem e ridicularizar. Entendeu? Ele faz com que as outras pessoas pensem que os cristãos são um bando de alienados e fanáticos, que não pensam no que estão falando, não pensam no que estão fazendo. Esses dias um moleque novo, essa geração YouTube é terrível, cara. Os pais que cuidem do que seus filhos estão aprendendo, cuidem de fato do que seus filhos estão acessando, porque tem um monte de youtuber xarope enfiando groselha na cabeça dos filhos de vocês. Aí me chega um moleque, uns 18 anos de idade mais ou menos, novo na empresa, e aí começou uma discussão, e aí descobriu que eu era crente, e aí, não, porque eu não entendo esse negócio de que Deus, se Deus é tão bom, por que tem tanta criança passando fome na África, sabe? Dá aquela sacudida de cabeça, te peguei agora. As perguntas sem pé nem cabeça, cara, sabe? Eles se acham realmente os filósofos da vez, sabe? Não, faz o mais difícil, entendeu? Não cola isso daí, sabe? Mas é porque eles têm a plena convicção de que a gente é xarope. Eles têm a plena convicção de que a gente é alienado, de que a gente é mente fechada, sabe? De que a gente não estuda, de que a gente não pensa no que faz. Eu não estou te convidando a ser diplomado, mas se necessário for, seja. E se não cabe isso na tua profissão, cabe inteligência também. Certamente cabe. Não tenha preguiça de pensar. Não seja aquele cara que vem e dá a primeira opinião, que vem na ponta da língua, entendeu? Seja aquele cara que para e pensa um pouco antes de falar. Cara, independente de você ser o lixeiro, o faxineiro ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, cara, em tudo que você faz, tem como você empregar inteligência. É um atributo de Deus para o homem. Você tem que empregar isso. As pessoas admiram quem emprega inteligência. E eu não estou falando de conhecimento, eu estou falando de preguiça de pensar. É diferente. Entende? Trabalha honestamente. O cara vai e faz o trampo dele honestamente, vira o herói nacional. Quando eu falo trabalho honestamente, eu não estou falando de você que trabalha no restaurante e leva um potinho de farinha de trigo para casa. Não é disso, não. Eu estou falando de você que chega às 8 horas da manhã no trampo e da 8h15 você está na padaria tomando café. Entendeu? Aí da 8h45 você sobe, aí tem o seu parceiro de jogo que você tem que falar de futebol com ele. E aí, da 9 e pouco, você está falando com outro ali sobre outro assunto. Da 10 horas da manhã, você ainda não grudou o traseiro na cadeira para trabalhar. No final, lá no dia 5, o teu salário está lá. Não está descontado esse tempo que você procrastinou. Cara, faz seu trampo. Faz o que tem que ser feito. Não cria confusão. Mas eu não discordo dessa empresa. Eles me tratam injustamente. Entra na sala do chefe. Entendeu? Pede 10 minutos da atenção do cara e fala pro cara. Honestamente. Entendeu? E se o cara não mudar nada e você realmente é o bonzão assim, arruma outro trampo. Mas faz honestamente aquilo que lhe foi proposto. Aquilo que você se propôs a fazer. Você foi entrevistado, ninguém chegou na tua casa e aí. Agora o trampo é teu. Você vai ter que trabalhar lá agora. Cara, você escolheu esse trabalho. Faz o que tem que ser feito. Seja humilde. Olha as pessoas de igual para igual. O crente tem uma mania de,
quando ele percebe que ele está no caminho do céu, quando ele percebe que é amigo de Deus, os outros não são. Entendeu? E ele olha para as pessoas mais daqui de cima, entende? E coitado deles, olha lá, não estão na graça, entendeu? E acham que são pessoas inferiores. Cara, a superioridade, vamos lá, essa amizade que você tem com Deus foi Cristo que arranjou. Entendeu? O Ricardo falou mais cedo, você foi justificado, alguém pagou, você também é Zé Ruela. Você entendeu? A diferença é que alguém pagou. Você aceitou o pagamento, é essa a diferença. Você é cartucho. Entendeu? Alguém te pôs no esquema. Entende? Olhe as pessoas de igual para igual. A pessoa que tem menos instrução que você e a pessoa que tem mais instrução que você. Olha, não menospreza. Não se ache mais santo. Mas o cara bate na esposa. Que terrível. Cara, é terrível. Chama a polícia. Mas agradeça a Deus por você não fazer isso. E quem sabe se você tivesse sido criado pelo mesmo pai que esse cara foi criado, você não faria a mesma coisa. Entende? Não menospreze as pessoas. Não seja o sertão. Entende? Dê graças a Deus por você estar conseguindo fazer mais coisas certas que o cara. Mas graças a Deus. Com ênfase no graças a Deus. Seja humilde, cara. Escute. É outra mania que crente tem. É de esperar para falar. Quer me deixar indignado? Eu estar falando com você e eu perceber que você está ensaiando a resposta. Você não está nem prestando atenção no que eu estou falando. E quanto mais velho de crente o cara mais ele tem mania de dar palestra. Entendeu? Tipo, você chega com qualquer coisa pro cara e ele quer te dar uma palestra sobre o assunto. Cara, às vezes você só precisa ouvir, mano. Às vezes aquela pessoa tá com aquele assunto martelando na cabeça dela e ela nem tá querendo conselho. Às vezes aquele negócio tá tão ruim ali dentro pra ela ficar digerindo sozinha, e se ela ficar falando sozinha vão achar que ela é louca, então ela fala pra você. Você mesmo já fez ouvido de tanta gente de penico, cara. Meu, se coloque na posição. Entende? Apenas escute. Apenas dê atenção. Apenas mostra que você valoriza. Entendeu? O nosso exemplo, o cara ele desceu da glória dele. O cara ele lavava os pés dos discípulos dele. Ele morreu pelas pessoas que nem tinham aceitado ele. Entende? Escute. Dê importância para as pessoas. Uma vez o Chaves ele estava me falando uma coisa, eu aprendi bem com o que ele disse. Ele estava dizendo, o câncer desse século é o estresse. O século XXI é o estresse. E a coisa que mais gera estresse é a incerteza. É você não saber se o salário vai cair amanhã ou vai. É você não saber se o cara que está lá em cima vai falar groselha ou não. É você não saber se o seu patrão vai te promover ou se ele vai te demitir. É você não saber se o pagamento vai dar para pagar as contas ou não vai. A incerteza é o que mais gera estresse. Então a minha dica quanto a isso, quanto ao câncer desse século seja firme, seja forte, seja obstinado. Trace um objetivo à frente e vai com firmeza. No meio da instabilidade, existiu uma pessoa caminhando com firmeza, existiu uma pessoa que pisa em chão firme e você pisa na rocha que é inabalável, porque independente de como você pisar, o teu sustento vem de Deus. Cristo não falha. O universo não está fora do controle da mão dele, entendeu? Então se você for firme, forte e obstinado, as pessoas vão se escorar em você. Elas vão ter você como coluna. Vai estar um terremoto na vida das pessoas. Elas vão ver que você não se abala. O esquema com você é diferente. Entende? Tenha firmeza. Demonstre firmeza. Você vai ser admirado. Automaticamente seguido por isso. E vão conhecer Cristo através de você. E você vai estar cuidando dos órfãos e viúvas do nosso dia a dia. Eu vou dar só mais 3 dicas. Pra gente não se estender muito. E são muito importantes. Transmita carinho. Olha no olho do cara quando o cara estiver falando com você. Olha na bola preta do olho da pessoa. Lá no meio.
Larga o que você está fazendo e olha ali. O subconsciente da pessoa vai receber uma mensagem de que, esse cara poderia estar pensando em 1 milhão de coisas, mas nesse momento ele parou o universo dele, e o universo dele agora é o meu assunto. Olha só. Ele vai se sentir abraçado com o seu olhar. Demonstre carinho entre uma palavra, um conselho e um abraço. Claro que eu abraço. Na maioria das vezes, quando a pessoa sai do arrebatamento emocional, ela mesma entende a solução das coisas. Ela mesma chega nas conclusões. Na maioria das vezes, quando as pessoas chegam desesperadas para você, elas só precisam do seu carinho. Demonstre carinho. Seja proativo no demonstrar carinho. Quebra o gelo do abraço. A pessoa tem meio receio, dá aquele abraço meio assim. Quebra você o gelo. Tipo o abraço da Josi, manja? Quebra o gelo do abraço você. Quem não se sente bem quando recebe um abraço da Josi? Entende o que eu estou dizendo? As pessoas precisam dessas coisas. Transmita carinho. Transmita felicidade. Aqui eu posso gerar uma polêmica, porque há quem diga que não é possível ser feliz nesse mundo. A maioria das pessoas com as quais eu discuti sobre isso, elas também ainda não sabem definir exatamente o que é felicidade. No entanto, sendo possível ou não, acredito eu que os caras que têm o Espírito Santo habitando dentro de si, que são alimentados por um canal diretamente do céu, que sabem exatamente para onde vai depois que morrer, que tem uma canaã celestial sendo preparada para eles, esses caras, se essa felicidade aqui no mundo existe, ou esses caras estão muito mais perto dela. Não há quem tenha nesse mundo algo maior do que o que esses caras têm. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando você chegar no ambiente, seja uma luz que acende. Seja a cor amarela do lugar. Seja o perfume do lugar. Seja proativo. Eu não estou pedindo para você ser o bobo da corte, para você ser o contador da piada. Eu estou pedindo para você transmitir essa alegria que só você tem. Essa esperança no porvir que é incircunstancial, que é incondicional. Esse amor que você recebeu e que você entendeu que ninguém entendeu. Transmita a alegria. Transmita a felicidade. As pessoas vão te seguir por isso. E como última dica, transmita a paz. Transmita a paz. Aquele que habita dentro de você, ele é a fonte da paz. A paz que o mundo não tem. Não há como você desesperar o Espírito Santo. Não há como você desesperar Jesus. Ó, mestre, o barco aqui, a tempestade e tal. Você imagina Jesus levantando, puxando os cabelos. Ai, meu Deus, a tempestade, e agora? Não tem esquema assim com Jesus. Espírito Santo, a minha casa sendo soterrada. O barranco vai cair agora na minha casa. O Espírito Santo sai do seu coração, pula pela tua boca e sai descabelando. Ai, a casa vai cair, deixa eu correr. Não, cara. A estabilidade habita em você. A paz em pessoa habita em você. Numa situação como essa, eu não consigo imaginar qualquer resposta do Espírito Santo que não comece com a frase, fique em paz. Qualquer coisa que ele responderia, poderia começar com fique em paz. Ele poderia responder, fique em paz, mano. Sai pela porta da cozinha, que por ali tem um esquema de saída e ali não vai ser soterrado, fique em paz. Ou ele poderia responder assim, cara, fique em paz. Lembra aquele negócio de levantar a mão, mandar para o monte para ele se lançar para o mar e aí ele vai? É agora que você vai ter que fazer isso aí. Levanta a mão e manda que ele vai. Ou ele poderia dizer para você, cara, fique em paz. Você já cumpriu tudo que você tinha que cumprir na terra mesmo, a casa vai cair, você vai morrer e entra para o gozo do teu Senhor. Fique em paz. Não há como desestabilizar o cara que controla tudo. E esse cara habita em você. Transmita a paz. Não há circunstância na sua empresa, não há circunstância na sua faculdade que exceda o controle do Espírito Santo. Não tem. Que habita em você. Transmita a paz. Amém? Isso são dicas. Vamos recapitular para a gente não
não sair daqui com a ideia de que algumas coisas ficaram desconexas aí. Existe uma pseudo-religiosidade, de fato. Ela não está mais na brincadeira dos usos e costumes, da forma de falar, da forma de se portar. Ela não está mais nisso. A gente já transpôs isso. Existem algumas pessoas ainda praticando? Ignore. Existe uma pseudo-religiosidade muito forte, que a gente demora a detectar. Para detectar, você tem que entender qual é a religião. A verdadeira religião, segundo Tiago, é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se corromper. Quem são os órfãos e as viúvas do nosso dia a dia? São as pessoas que habitam na tua casa, que tocam na tua banda, que jogam futebol no teu time, que são carentes de referência. São as pessoas que são carentes de bom exemplo. São as pessoas que são carentes de alguém para se espelhar, alguém para seguir. Entende? O mundo é carente de referência. Como nós podemos ser referência? Cara, eu pensei coisas aqui de Provérbios, eu pensei coisas aqui do fruto do Espírito. Cara, se você parar para ler Provérbios, se você ler o fruto do Espírito, se você ler o Sermão do Monte, se você ler Eclesiastes, você vai achar um avalanche de dicas de como você pode se portar para você ser referência. E assim você vai estar cuidando dos órfãos e viúvas emocionais do nosso dia a dia. Beleza? O Cris pediu para eu ter uma frase fechada em algum momento, então eu vou tentar usar a minha frase fechada aí agora. O ponto em questão é o seguinte: se a tua prática religiosa não está fazendo você cuidar dos órfãos e das viúvas do nosso dia a dia, creio eu que a tua prática não passa de pseudo-religiosidade. Se a tua fé não está levando você a cuidar dos órfãos e das viúvas do nosso dia a dia, temo que ela não passe de pseudo-religiosidade. Beleza? Tranquilo? Amém? Dá para fechar assim? Obrigado pela atenção de vocês. Amém. Estava falando pro Anderson que quando Deus nos orienta em um tema, Ele vai se construindo durante o mês e construindo em nós e construindo a nós. O tema, ele não só se constrói dentro de nós, mas ele constrói a nós. Nós somos transformados, nós somos modificados pela palavra de Deus. E essa palavra precisa mudar a nossa forma.